A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Aqui é a irmã Sunamita Alves, de Centro Sé, Bahia, e eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com vocês a lição de número 8 desse trimestre, que tem como tema, como título, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos uma sólida edificação. Essa lição é maravilhosa. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Ismael Rabelo e pelo nosso pastor presidente Joel Alves de Santana. Também quero louvar a Deus pelos meus amigos e também líderes ali da igreja do Tombador, pastor ali na igreja do Tombador, pastor que cuida ali, nosso irmão evangelista Marcos Antônio e Leliane, e cada um dos irmãos aqui da nossa igreja Assembleia de Deus em Centro Sé, Bahia. O texto áureo é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios, como nós já vimos antes nas outras lições que eu comentei, Efésios 2:20, verdade prática, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Agora, uma carta que é dirigida à igreja de Éfeso e também às demais igrejas que fossem receber. Nós, como vimos anteriormente, a cidade de Éfeso era dominada por uma deusa, por algo mítico, por algo que era ilusório, irreal. Aí o apóstolo Paulo apresenta um Deus real, um Jesus real, que veio, encarnou-se, tornou-se homem e 100% homem, 100% Deus, viveu entre nós, sofreu as nossas dores, mas não cometeu pecado e conseguiu ir até o fim, se sacrificou por nós. Agora não mais uma mitologia, agora não mais um engano, engodo, mas algo que verdadeiramente havia acontecido no céu e na terra, porque o Senhor havia determinado no céu, o Filho obedeceu e veio à terra e concretizou a obra. Então, nós mulheres estamos firmadas nesse alicerce. Essa revista, esta lição é maravilhosa para nós, porque nela nós temos certeza que Cristo é a nossa rocha, a nossa pedra angular, a base da igreja, né? E a leitura bíblica em classe vai dizer, Efésios 2, do 20 ao 22, e Mateus 7, 24 ao 27. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Glória a Deus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Nós vamos trabalhar essa parte, grave bem, na qual todo edifício bem edificado cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora Mateus 7, todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja que texto forte. 2 edificações, porém uma estava firme e sólida. E aqui não estava, enfático em dizer, Jesus, ele é enfático em dizer que foi grande a sua queda, que o Senhor nos livre, não é? Então, Paulo, ele vai enfatizar que por meio da reconciliação na cruz, Cristo formou a igreja, né? A igreja tem como pedra fundamental Cristo. E compara com um edifício de construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. Assim, o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Minha irmã, você não é pouca coisa. Não porque você tenha méritos, mas porque o dono do universo quis, por sua vontade, habitar em você. Olha a grandeza que é viver nesta terra cheia, habitada pela presença do Todo-Poderoso. Um edifício espiritual. Nós sabemos que primeiro houve o tabernáculo, que Hebreus vai dizer que era o exemplo, que era apenas uma tipificação daquilo que viria. O tabernáculo, e na monarquia, Salomão, ele vai construir um suntuoso templo. Eu gosto sempre de frisar, quando Salomão vai ali construir, o Senhor vai dizer para ele: se houver obediência, eu habitarei nesta casa. Mas se não houver, todas as maldições virão sobre este povo. Então, o que fazia a diferença naquele templo era a reverência, a obediência daquele povo, porque ali estava a glória de um Deus santo. Tanto é que anteriormente, né, pela questão da arca no tempo dos juízes, ali no tempo que vai ali próximo ali o tempo de Samuel, que já vai começar ali próximo à monarquia, acontece o que? Os filisteus têm uma luta com o povo e carrega a arca. E o povo, e ali a mulher, né, de Finéias, se eu não me engano, ela vai dizer: e acabou, foi-se a glória de Deus, quando na verdade já fazia tempo que havia saído por conta da desobediência. Então o Senhor, ele vem trazendo os símbolos, demonstrando ao povo o que ele realmente queria fazer, que era na plenitude se revelar pelo Filho, como vai dizer a carta aos Hebreus. Falou o Senhor de várias formas, de várias maneiras, e agora se revelou pelo Filho. Então o Senhor vem mostrando, e agora ele, no Novo Testamento, concretiza a sua obra por meio do seu Filho, instaurando um novo povo, uma nova nação espiritual, que é a Igreja de Deus, que somos eu e você, e a Igreja universal espalhada por toda a terra, de todos os povos, línguas, tribos e nações, que ele amou e deu seu Filho por eles. E eu e você estamos incluídas nisso. Então, o santuário cristão, né? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Deus habita em espírito. Vai lembrar de Salomão, né? De Jerusalém. E agora o terceiro ponto vai dizer a pedra angular. Eu acho lindo esse versículo. Quando o Senhor também vai falar ali em João, no Evangelho de João, ele vai dizer: olha, todos aqueles que ficarem sobre essa pedra serão despedaçados. A pedra angular seria uma pedra principal. A revista A Lição vai dizer que quando houve as escavações, achou-se ali uma pedra, né,
uma pedra enorme. Mais à frente nós vamos ver a medição dela. Ali era a pedra angular, era uma pedra que firmava todo o alicerce, ela ficava como firmeza para toda a construção. Cristo é essa pedra, não é o Papa, não é qualquer outra pessoa, mas Cristo. E sobre esta pedra ele edificará a sua igreja. Foi assim que ele disse para Pedro, né? E Pedro não esquece, estou aqui marcado nele, já eu quero ler com vocês. Ela é traduzida como a pedra mais importante, né? Aqui, olha, as escavações, achou-se um monolito, que é essa pedra grande de 12 metros de comprimento. Veja como era grande. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica, em que vai lá de Salmo 118, que o salmista Davi vai dizer: a pedra que foi rejeitada tornou-se a cabeça, o principal da esquina, né? E assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, eu acho interessante quando o apóstolo Pedro vai dizer: nós não estamos contando fábulas, mas aquilo que nós vimos e ouvimos, testificamos que o Espírito bradou: este é o meu filho. E também relatando a transfiguração no monte, Pedro viu, foi testemunha ocular. Nós não estamos aqui falando de fábulas, ele vai dizer. Portanto, sirvam a Deus com sabedoria e temor, porque é algo muito sério, é algo real. Não é como os deuses fabricados, as deusas fabricadas que as mulheres sofriam para oferecer sacrifício, mas é um Deus que verdadeiramente habitou entre nós e está entronizado. Por isso eu acho essa lição fantástica, né? O conceito dos apóstolos. Agora, Deus, Cristo, ele ascende aos céus e dá essa autoridade, outorga essa autoridade aos apóstolos, que significa enviado ou mensageiros. Apóstolos nós consideramos como aqueles que foram testemunha oculares escolhidos por Cristo. É centrado na natureza da missão de Cristo e foi enviado para ser o Salvador do mundo, nosso Cristo. Eles foram testemunha oculares desse ministério, tá vendo? E a doutrina dos apóstolos, ou seja, o que eles aprenderam de Cristo, o que eles testificaram. E aí eu quero lembrar aqui de Lucas. Lucas era um médico e ele tem a preocupação de juntar todas as informações verídicas para passar para Teófilo. Então, mais uma comprovação de que não havia mitos e sim realidade, né? Então, pela doutrina, pelo ensino bíblico, o ensino do Novo Testamento também canônico, pela preocupação deles em redigir, em colocar em escrita, e também lá em Timóteo ele vai dizer: toda a escritura de Deus é inspirada. Então a preocupação dos apóstolos era de deixar escrito aquilo que Deus os inspirou. Por isso nosso alicerce é firmado em Cristo e na doutrina dos apóstolos, porque eles viram e ouviram e testificaram e testemunharam aquilo que o nosso Deus assim desejou. E pelos testemunhos dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. Indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Testamento. Aí vai dizer da continuidade, né? Nós cremos na continuidade dos dons e das manifestações de Deus até os dias de hoje. Cremos que o livro de Atos ainda continua aberto. Nós estamos escrevendo a história da igreja. Então, esse edifício
bem ajustado. Olha a harmonia. Quando esse edifício está bem ajustado, ele serve, ele indica a glória e a presença do Senhor Todo-Poderoso. E quem é esse edifício bem ajustado? Eu e você como igreja de Cristo, em harmonia com Ele. Veja lá o versículo que nós lemos em Mateus. Quando eu cumpro a sua vontade, a sua palavra, por isso que ele vai dizer, tudo o que pedir, dizer em meu nome. É o que? É eu dizer em nome de Jesus? Não. O nome significa a personalidade da pessoa, quem a pessoa é, a autoridade da pessoa, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E significa quem você é. Por isso que quando as pessoas davam nomes, elas davam esperando que a pessoa correspondesse àquele nome. Então, quando o Senhor diz em meu nome, Ele está dizendo, quando você fizer de acordo com a minha vontade, com a minha palavra, eu farei. Por quê? Porque você está de acordo com a minha vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós estamos ajustados, nós somos sacerdócio real, povo santo, escolhido. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nós crescemos de acordo com o ajuste que nós temos em Cristo. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que significa recinto interior, ou seja, um lugar santíssimo, onde ninguém poderia entrar. O lugar santíssimo, nós sabemos que no Antigo Testamento, no Santo dos Santos, era uma vez por ano, o sumo sacerdote, e qualquer coisa que lhe acontecesse errado ali mesmo, ele morreria. Hoje nós temos essa liberdade. Sem falar que, como eu já disse nas aulas anteriores, as únicas pessoas que podiam entrar no templo eram os judeus, o povo escolhido. Agora, com Cristo, esse muro da divisão, essa separação que a lição vai dizer, do povo de Deus para do povo que não era judeu, agora esqueci, e do povo judeu havia uma inimizade. Agora essa inimizade foi tirada e formado um povo só, que é o povo de Deus, a igreja de Deus. E quem é este povo? É a morada do Altíssimo. Essa morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, depois ao templo israelita. Indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. O povo, que onde quer que estejam, deveriam ir uma vez por ano a este templo. Olha que privilégio nós temos. Todos os dias Ele está conosco. Algo que era casual e que dependia de jornadas longas, hoje está dentro de mim e dentro de você. Isso é motivo de alegria, de regozijo e de falarmos em maravilhosas graças pelo que o Senhor fez por minha vida e pela tua, derrubando o muro da separação e nos unindo a Ele, que é a vontade dEle. Isso aconteceu por conta do pecado de Adão e Eva e, consequentemente, da humanidade, mas Cristo nos leva de volta ao Pai. Então, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Vocês lembram o que eu disse? Nós estamos em processo de aperfeiçoamento, estamos sendo construídos para aquele grande dia, quando o apóstolo Paulo vai dizer para Coríntios, a trombeta vai soar e os nossos corpos serão transformados e nós estaremos para sempre com Ele. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então aqui está a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. É autêntico, é verdadeiro e é fiel. E quem se opor a esta pedra ficará
despedaçado. Glória a Deus que nós estamos juntos dele e somos dele e iremos para ele. Então as perguntas, ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Reconciliou, aboliu a divisão, a separação e criou um povo para si, a igreja. O que a identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica feita pelo salmista, tornou-se a pedra da esquina. Aquela que foi rejeitada pelos homens, hoje é a principal na minha, na tua vida e diante do mundo, quer queira, quer não. Qual é o significado de apóstolo? Enviado, mensageiro, testemunha ocular. Qual é o significado de profeta? Proclamador, intérprete da revelação divina. Por isso você, como profeta de Deus, precisa conhecer as Escrituras, precisa proclamar as Escrituras e interpretar corretamente as Escrituras, porque é muito sério o nosso chamado. Segundo a lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Templo santo do Senhor. E aqui eu quero encerrar com vocês lendo segunda Pedro, a carta de Pedro. Não é segunda Pedro, é primeira Pedro, eu quero ler aqui com vocês, que me confundi. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês renascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. E eu vou pular aqui para o 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha a pedra aqui, a pedra que foi rejeitada. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Você não será desapontada, minha irmã. Como aquelas mulheres foram pela deusa Ísis, pela deusa Artemis, ou infinidades de deuses. Aquele que crê em Jesus não será desapontado. É sacerdócio santo, nação santa, povo eleito, e ele tem responsabilidades e nos concede vitória. Então, que o Senhor Jesus lhe abençoe, lhe guarde, lhe cubra com o sangue dele. Continua conosco, me segue lá no canal Sunamita Alves no YouTube. Compartilhe essa lição